dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os meus irmãos amados. Aos que estão presentes, aos que estão online, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesta manhã, na qual nos reunimos para juntos celebrarmos a última ceia do ano de 2020. Um ano que não foi fácil, né? Um ano que foi bastante complicado em várias áreas, mas pela bondade, pela misericórdia do Senhor Jesus, até aqui chegamos e estamos felizes, né? Por causa do amor demonstrado a nós, da parte do nosso Deus, amém? Até ontem de tarde, eu tinha uma mensagem no meu coração pronta, o esboço já estava pronto. Mas ontem de tarde nós tivemos um casamento aqui. E ontem de tarde, eu estava sentado ali, para variar, a noiva atrasou, né? É praxe, né? E aí eu fiquei sentado um tempo ali, estava lendo a palavra, estava em meditação, estava orando ao Senhor. E de repente veio ao meu coração, né? Eu não lembrava na hora onde estava o versículo, aí eu até perguntei para a Laís, para pedir para que ela visse para mim, né? Eu falei, Laís, me ajuda aí, eu estava sem o meu celular, estava sem nada ali. Eu perguntei, me ajuda aí, vê para mim onde é que está aquele versículo, né? Em tudo dai graças, né? E aí ela viu lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 ou 18, se eu não me engano. E aquilo falou no meu coração. E eu comecei a meditar naquilo e fui ler, né? Aí ontem, depois eu fui meditar, fui pesquisar, fui ler. E aí Deus me levou por um caminho que eu creio que será uma bênção para a nossa última ceia nesta manhã. E deixa eu só abrir aqui. E eu ontem, orando ao Senhor, acordei muito cedo hoje, porque isso estava fervendo no meu coração. E me levantei, fui orar, fui meditar na palavra do Senhor, e Deus foi confirmando no meu coração. Em tudo dai graças. E ontem eu estava então olhando, e quando eu fui ler o capítulo de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, meus olhos começaram a enxergar algo muito importante. E aquilo começou a entrar no meu coração. E eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo que Tu estás colocando no meu coração? E eu saí depois daqui do casamento, eu saí aqui, ainda fui conversar com 2 irmãos que me procuraram, precisávamos conversar, conversamos. E eu saí daqui do escritório aqui, já em cima do horário, para ir para a igreja do Vila Mara, porque foi consagração dos diáconos lá ontem. E eu saí daqui, fui direto para o Vila Mara, cheguei lá até um pouco atrasado, mas eu fui com aquilo fervendo no meu coração. Eu fui com aquilo ardendo no meu coração, aquela meditação que começou ali, naquele cantinho, onde está sentado o pastor Francisco ali, começou ali no meu coração. E eu então comecei a li os capítulos que antecedem o livro do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, né? E começou a arder no meu coração. Porque o que eu comecei a observar, irmãos? Que as cartas que Pedro, Tiago, Paulo, as cartas que eles escreveram, elas estão direcionadas a uma igreja como a nossa. A igreja que parece nós. Eles trazem orientações que, embora tenham sido escritas há 2000 anos atrás, elas são lúcidas e firmes para nós hoje. São palavras que eu creio que Deus colocou no coração desses homens, porque Pedro, sexta-feira eu preguei aqui, né, e falei a respeito de nós sermos alicerces da igreja que Deus estabeleceu através de Jesus Cristo. Uma igreja com propósito, uma igreja com missão, uma igreja com finalidade. A igreja não está na terra por uma ideologia humana, por uma criação de homens. Deus é o Senhor desse negócio. E se nós, pastores, líderes da igreja, não entendermos isso e não respeitarmos isso,
tudo que está registrado nesta palavra, tanto como bênção como maldição, ela se cumprirá na nossa vida. Porque de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. E isso é tão interessante, irmãos, que isto é um princípio divino. Princípio divino. Não importa se você tem fé em Jesus Cristo, se não tem fé em Jesus Cristo, porque a palavra dada da boca de Deus, uma vez que liberada, ela se cumprirá, ela não falhará. E creia em Jesus ou não, creia na Bíblia ou não, se você plantar o mal, você colhe o mal. E por isso que eu creio que Deus colocou na boca desses homens, eles escreveram em formas de cartas, eles anunciaram nas igrejas princípios, diretrizes, direcionamentos, que embora muitos deles hoje, como o próprio pastor Valnei citou aqui, muitos deles hoje estejam sendo questionados, estejam sendo colocados em dúvidas e em xeque-mate, muitos deles hoje, se fossem aplicados literalmente na vida da sociedade que nós temos hoje, nós teríamos uma sociedade muito mais justa, muito mais igualitária, muito mais digna e muito mais abençoada. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se isto se cumprisse na realidade da nossa nação, nós seríamos uma nação abençoada. Eu estava esses tempos conversando com meu pai, e uma notícia que eu li, que me chamou muita atenção, que a Alemanha, um dos grandes berços da teologia, como é que é o nome? Fugiu a palavra aqui agora. Da reforma. Obrigado, meu amor. Da reforma, um dos grandes berços, a casa de Martinho Lutero. Hoje a Alemanha, irmãos, tem 90% das suas igrejas fechadas. E há mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás, houve uma movimentação das casas de prostituição para que fosse liberado a prostituição no meio da pandemia. Porque na Alemanha foi o primeiro país a regularizar a prostituição, a aceitar a prostituição como uma profissão. E eles fizeram isso de uma forma globalizada. Todas as prostitutas do mundo que quiserem trabalhar como prostituta na Alemanha, elas podem chegar lá, vindo de qualquer país, até sem visto para ficar na Alemanha, e podem se legalizar como prostitutas na Alemanha e podem trabalhar livremente. Aí você pode pensar, algumas pessoas podem até nos dizer, pastor, mas elas precisam ganhar o pão de cada dia. Mas é isso que o diabo quer. Que nós desrespeitemos a palavra de Deus e nos tornamos pessoas imundas, sujas. Nos tornemos pessoas indignas. E é isso que ele tem feito. Por quê? Porque muitas vezes temos estado tão preocupados com as exegeses das nossas pregações, temos estado tão preocupados com as interpretações da nossa Bíblia, que nós esquecemos que Deus inspirou esses homens para escreverem princípios que são básicos, facilmente compreensíveis, para que nós simplesmente obedecêssemos a palavra. Ouvíssemos a palavra e obedecêssemos a palavra. E eu estava pesquisando, nos tempos de Jesus, e um pouco antes, como é que funcionavam as sinagogas? Como é que funcionava o tempo em que o povo vinha para o templo em Jerusalém, para adorar ao Senhor, nas suas festas? Eles simplesmente entravam no templo, e naquele templo continuamente estavam sendo lidas as Escrituras. Os sacerdotes, eles apenas liam as Escrituras, e ali eram feitas as suas orações. Era lido um texto e depois oravam, liam um texto e eles adoravam. Quando vocês forem a Israel,
principalmente quando vocês forem a Jerusalém, e eu estou aqui profetizando na vida de vocês, amém? Que um dia vocês vão, quando vocês irem no templo de Jerusalém hoje, que uma parte dele, a maior parte dele hoje, não pertence aos judeus, estão na mão dos samaritanos, né? Mas mesmo assim, os samaritanos não, os muçulmanos, estão na mão dos muçulmanos, né? Mas mesmo assim, eles ainda têm muito da liturgia judaica, muito do processo. Então quando eles têm lá as festas deles, lá, o que eles fazem é isso, eles ficam lá, que eles estão lendo aqueles escritos, daqui a pouco ele para, e aqueles que estão todos com ele começam a cantar, então eles começam a cantar, e eles celebram, e daqui a pouco para de novo, e ele continua, e assim é a liturgia deles. E eles vão, o que eles estão fazendo ali? Eles estão ensinando aos seus filhos as Escrituras. Eles estão ensinando a palavra. Sabe, pastores, eu acho que a gente se perdeu tanto nesse negócio de achar quem sabe mais e quem sabe menos, que nós esquecemos que Deus é excelente na sua palavra. Que Deus nos deu uma ordem de não acrescentarmos nem sequer uma vírgula ou um tio nessa palavra. Que ela é substanciosamente viva, firme e eficaz para dar o crescimento que a igreja precisa. Por isso, nesta manhã, a nossa mensagem, ela será uma leitura da palavra. Eu fui lendo vários textos para vocês terem uma ideia de hoje, das 15 para 6 da manhã, quando eu me levantei, até mais ou menos umas 8h30, quando despertou o relógio do meu filho e da minha esposa para eles se levantar, 7h30, né? Eu li o livro de Colossenses, de Tessalonicenses, de 1 Pedro, de Efésios, e aquilo começou a encher meu coração, porque eu tô terminando de ler a Bíblia inteira. E até o final, até o dia, mais ou menos pela minha previsão, até o dia 26 de dezembro eu vou ter concluído a leitura inteira da Bíblia esse ano. E eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tem sido uma experiência transformadora na minha vida. Apenas ler esta palavra. Apenas ouvir os verbos, as frases, os textos que ela tem, que são inspiradas, a gente sente que vem de algum lugar, que alcança o nosso coração, como o próprio Paulo diz em Timóteo, essa palavra ela é como uma espada de 2 gumes, ela penetra no coração da gente, e ela discerne todas as coisas na nossa alma. Por isso, nessa noite, eu quero fazer um exercício com vocês. Quero chamar aqui o pastor Francisco, quero chamar o pastor Alex, o pastor Rubens, pastor Valnei, pastor Wagner. Venham aqui comigo, queridos. Pastor Claudenir, venham comigo aqui. Fiquem aqui, vocês vão servir comigo aqui a palavra nesta noite, a vida da igreja. E eu escolhi alguns textos que são importantes para a vida da igreja. E eu quero pedir uma coisa para você. Você que está online aí, você que está aqui no templo, dedique hoje, no que nós estamos fazendo aqui, a maior atenção nesses 20 e poucos minutos que vai levar isto. Coloque o teu coração, coloque os teus ouvidos para ouvir e o teu coração para receber esta palavra. Porque o dia, irmãos, que nós observarmos esta palavra e vivermos ela fielmente, nós voltaremos a ver os milagres neste lugar, os cegos abrindo os seus olhos, os coxos andando, os leprosos sendo curados, o câncer voltará a ser curado a partir do poder da oração desta igreja. O dia que nós pararmos de querer inventar modas, ideias
e resoluções humanas em cima da palavra de Deus, o Senhor terá liberdade de agir. Mas a palavra só é eficiente quando é praticada. Ela só é eficiente, pastor Wagner, quando ela entra e transforma. Transforma a nossa prática, transforma o nosso dia a dia, transforma as nossas atitudes, transforma a nossa mente. Quando isso acontece, Deus tem liberdade para completar os seus planos com a vida da igreja. E eu quero que vocês acompanhem, quero pedir aí para os irmãos que coloquem no Data Show, se possível for, coloquem na internet. Se não for possível, você que está em casa, porque às vezes nós temos algumas limitações técnicas, se não for possível, você que está em casa, pegue a sua Bíblia agora, seja no aplicativo, seja a Bíblia, o livro, acompanhe a leitura. Os pastores, conforme eu for seguindo a leitura, vocês sabem que existe concordâncias. Em um texto, por exemplo, que eu vou ler, existe várias vezes que vai aparecer ali a concordância, o chaveamento. São versículos que mostram da onde originou-se. Porque muitas vezes a gente acha, por exemplo, nós vamos ler em 1 Pedro capítulo 1. Muitas vezes nós pensamos que algumas coisas que Pedro está falando para aqueles irmãos, seja através da carta, seja presencialmente, muitas vezes nós achamos que ele simplesmente criou aquilo de uma hora para outra. Não, ele não criou aquilo de uma hora para outra. Ele está usando a palavra muitas vezes para voltar a ficar firme no coração da igreja, no coração do povo, aquilo que Deus já havia ordenado. O que significa isso? Que a palavra não muda. A palavra, o verbo que está explícito em Jesus, que é o verbo divino, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A sua palavra é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Ela não mudará, ela virá e servirá para fazer o que lhe apraz, para mudar o homem, para transformar o homem, para salvar o homem e para levar o homem à eternidade. Isso não mudará. Por isso, na caminhada da minha leitura, alguns versículos que eu achei importante, eles irão ler. Vocês não precisam se preocupar em abrir, porque já está tudo aqui, tá? Eu vou passar para vocês, tá bom? E vocês vão ler esses versículos. Nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 1. Deixa eu só ir separando aqui. Presbítero Darcy, meu querido irmão, você está com o seu óculos aí? Sobe aqui, querido. Isso, você vai ter trabalho agora, ô Alaércio. Esse obreiro que o Senhor acrescentou na vida dessa igreja. Menino bom. Aleluia, glorifique ao Senhor. A palavra do Senhor vai ser lida e a igreja vai ser edificada. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Só mais um detalhe. Eu fiquei imaginando no exercício que eu fiz, eu fiquei imaginando, meus irmãos, como era para aquela igreja, quando eles recebiam a notícia que chegou a carta de Pedro. Aquela igreja estava lá no seu dia a dia, com as suas lutas, com as suas dificuldades, e daqui a pouco vinha lá o líder da casa e falava: Pedro mandou uma carta,
Paulo mandou uma carta, chegou a orientação dos nossos apóstolos, veio de Jerusalém, a orientação para a igreja. Eu imagino a alegria deles. Eles acho que corriam das suas casas, aonde eles se reuniam, eles corriam para aquele lugar, pastor Francisco, lá, vamos ouvir o que o apóstolo do Senhor tem para nos dizer, o que ele nos mandou fazer. E a gente sabe que muitas vezes Paulo mandava cartas duras, né, puxando a orelha deles, mostrando para eles os erros deles, falando, olha, vocês estão errando aqui, corrijam isso, melhorem isso, sejam mais fiéis, sejam mais amorosos, tantas orientações. E nós querendo inventar moda, pastor Wagner, enquanto a palavra de Deus ela é perfeita. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Nós vimos isso no estudo de Tiago, né? Falar nisso, cadê o Alan? Está lá no fundo lá. Vem ajudar aqui também, Alan. Tá? Já tirei você do... Nós vimos isso, né? No nosso estudo a Tiago, a igreja que estava dispersa. Por quê? Por causa das perseguições. Mas era uma igreja que estava se reunindo e estava fazendo a obra do Senhor. No ponto da Galácia, na Capadócia, a Ásia, da Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue em Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Deixa eu só achar a sequência aqui que está. Tá certo. Tá. Que nos regenerou para uma viva esperança. Aqui passa o elemento da nossa fé, irmãos. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que não está reservada e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Aqui fala a respeito do alvo da nossa fé. Muitas pessoas estão na igreja, irmãos, e não conseguem ter esta convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que viveu entre nós, que morreu, que ressuscitou, que está sentado à destra de Deus o Pai, glorificado, exaltado entre os anjos, recebeu todo o poder e toda a autoridade e aguarda ansiosamente a hora em que o Pai der a ordem para o tocar das trombetas, para que os anjos possam anunciar e Ele possa se revelar nas nuvens e todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Essa é a base da sua fé. A sua fé não precisa de mais nada. A sua fé não precisa ver milagres. A sua fé não precisa de uma igreja bonita. A sua fé não precisa de nada. A sua fé precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É isso que precisa a sua fé. Deixa eu espalhar mais esse aqui. Colossenses. Eu acho que eu tinha feito esse texto. Não. Que não fica manchada, que não murcha, está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Olha o que ele está dizendo. Nós precisamos crer nisso que eu acabei de falar, mas não é fato que por causa de todas as provações vai ter momentos em que isto, no nosso coração, nós vamos
titubear, nós vamos balançar, mas nós precisamos ficar firmes, nós precisamos ter a convicção plena de que o que estamos vivendo através da experiência da palavra é verdadeiro. Daqui a pouco, quando eu mandar você ler esse texto, que isto é verdade, né? Embora no presente, por breve tempo se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez, olha só, confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha que interessante, isto quem está dizendo é Pedro, que a fé de vocês vai ser provada, que a fé de vocês vai ser como o fogo que passa o ouro que passa pelo fogo para ser depurado. Isto é Pedro quem está falando. Mas por um outro lado, Tiago, apóstolo de Jesus, também está ensinando a mesma coisa. Tiago capítulo 1. Pode ler, pastor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. O pastor já deu referência a Tiago 1, 2, 3. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Pedro está falando isso para a igreja, Tiago está falando isso para a igreja. Eles tinham recebido isso da parte de Deus, eles estão falando a mesma coisa, eles estão dizendo: vocês vão ser provados, mas quando vocês forem provados, serão como ouro que passa pelo fogo, vocês vão ser melhorados, vocês vão ser aprovados. Fiquem firmes nesta fé e recebam esta palavra. Maior do que ouro, mesmo apurado pelo fogo, resulta em louvor e glória. E as provações, elas resultam em louvor, glória, honra e revelação de Jesus Cristo. A igreja, quando é provada, a igreja quando ela passa por tribulação, ela revela a glória de Jesus Cristo. Aleluia. Pensa aí nos seus momentos de tribulação. Qual foi o resultado? Revelar a glória de Cristo. Quando você passou por aquele perrengue, por aquele aperto na sua família, na sua vida particular, pessoal, qual foi o resultado? No final de tudo, as pessoas puderam dizer: está aí um genuíno e um verdadeiro cristão? Ou elas falaram: está aí um murmurador, está aí um resmungador, está aí um emburrado, está aí um irado, está aí um triste. As perseguições, as provações, elas precisam revelar a glória de Cristo em nossas vidas. Mesmo, versículo 8, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Sem ter visto quem? Jesus Cristo. Aqui, irmãos, quando eu comecei a ler isso, meu coração apertou, né? Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Deixa eu achar a citação aqui, ficou fora da ordem aqui. João 20, já lê daqui a pouco, pastor, eu te falo. Preste atenção, ele está falando, 2 Coríntios 5, 7. Preste atenção, daqui a pouco você lê, pastor. Então olha, então nós falamos, né? A provação vem, nós temos que ficar firmes na nossa fé. A provação vem, temos que passar firmes pela provação. No final da provação temos que glorificar a Deus. Nossa reação para toda e qualquer provação tem que ser glórias ao nome do Senhor. E mesmo que nós não tenhamos visto Ele, o Senhor Jesus, com os nossos olhos, a nossa fé tem que nos dizer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Filho de Deus. Ela precisa ser firme. Olhe lá o que está escrito em João capítulo 20, versículo 29. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu, felizes são aqueles que crê sem ver. Felizes somos nós que cremos em Jesus e não vimos Jesus. Jesus está falando isso para Tomé, quando Tomé falou para ele, quando eles estavam pedindo sinais, eles estavam pedindo que o Senhor revelasse para eles de uma forma mais transcendente, para eles terem certeza, confiança, né? Não, ele disse: não,
vocês estão me vendo, né, e ainda assim estão duvidando, mas feliz é aquele que não tem me visto, mas tem crido, tem ficado firme na sua fé, tem declarado o nome de Jesus como Senhor de sua vida, tem honrado a Deus com a sua vida, sem vê-lo. Vocês são felizes, vocês são bem-aventurados, porque vocês não viram, mas vocês creem. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, é bem curtinho. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Quem disse isso? Paulo. Paulo disse isso para a igreja de Coríntios. Eles estavam falando a mesma coisa. A fé de vocês tem que estar firmada em Jesus. Talvez no zum dos tempos vocês estão se perguntando: será que Jesus realmente é verdade? Será que Jesus vai voltar? Será que realmente, se eu morrer hoje, eu vou abrir os meus olhos diante do Senhor, eu vou estar com Ele? Irmãos, tenha fé, acredite, esta palavra é fiel, ela é verdadeira, ela tem se cumprido na história da humanidade, e o Senhor tem se revelado, tem se mostrado fiel em tudo em nossas vidas. Felizes são vocês que não viram, mas creem e ficam firmes nesta fé. Exultem com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Aleluia! A fé de vocês, irmãos, não é para botar um carro novo na garagem, não é para comprar uma casa nova, não é para manter vocês saudáveis a vida inteira. Infelizmente, nós todos iremos passar por tribulações e iremos ter que enfrentar a morte se Jesus não voltar. Em breve tempo passaremos por isso, mas o alvo da nossa fé, o objetivo da nossa fé em Jesus Cristo, o plano de Deus é a salvação das nossas almas, e por isso nós precisamos nos alegrar. Mateus 13, daqui a pouco você lê, querido. Olha só, queridos, que foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Lê para nós Mateus 13, versículo 17. Lê para nós, presbítero. Lê com o microfone. Coloca o microfone. Eu lhes digo a verdade. Amém. Muitos profetas e justos desejam ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Muitos profetas têm visto o que vocês têm visto e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não puderam. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois deste sofrimento. Olha que coisa tremenda que Pedro está dizendo ali para aquela igreja. Olha, os profetas falaram a respeito disso. E teve um tempo em que Jesus foi contestado porque ele tinha que morrer na cruz. Os homens estavam contestando a autoridade de Jesus, estavam contestando a deidade de Cristo, porque ele teria que passar pela cruz, pelo madeiro. Ele seria maldito, e eles estavam contestando, mas Jesus está dizendo ali para eles, ele vai dizer: olha, vocês não ouviram o que os profetas falaram a respeito de mim? Eu terei que passar por isso, porque esta é a vontade do Pai, assim é o plano e o propósito do Pai. Não duvidem do que eu sou, não duvidem de quem eu sou, por causa dos acontecimentos não estarem sendo conforme vocês acham que tem que ser. Quantas pessoas estão duvidando das coisas, porque as coisas não estão saindo como eles acham que tem que ser. A igreja não está como ele acha que tem que ser, então a igreja não existe, a igreja não é boa. A minha vida de oração não está resultando no que eu quero. Eu oro, peço e nada acontece. Jesus não cura quem eu peço para curar. Jesus não salva quem eu peço para salvar. Jesus não manda um peixe com uma moeda na boca para pagar minhas contas. Não está funcionando. Aí essas pessoas começam a questionar, como este povo fazia, mesmo estando diante de Jesus. E Pedro vem e está falando para eles: olha, vocês precisam entender uma coisa. Lê para nós lá, Lucas capítulo 24, 26. Lucas 24, 25 e 26. 25 e 26. Então Jesus lhe disse:
Como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Olha que coisa, Jesus começa falando: como vocês são tolos, vocês não percebem as coisas espirituais. Por quê? Porque não estão observando a palavra, estão sendo movidos por qualquer sorte de ventos, e não estão observando a palavra. Por isso vocês vivem questionando. A eles foi revelado, Efésios, a eles, versículo 12, capítulo 1, Pedro 1. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam estas coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejavam contemplar. Efésios 3:10. Efésios 3, 10 e 11. E 11. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Esse é o plano de Deus, que por meio da igreja, as autoridades, a sociedade possa compreender as grandezas que estão envolvidas no Evangelho de Jesus Cristo. Igreja amada, o que temos refletido, irmãos? O que as pessoas lá fora, quando pensam nessa igreja, têm recebido como impacto espiritual em suas vidas, meus irmãos? Foram anunciadas a vocês pelo aqueles que o Espírito Santo, o Evangelho, coisas essas que anjos desejavam contemplar. A partir do versículo 13, aí ele começa o tempo de uma orientação mais direta para a vida da igreja. Por isso, preparando o seu entendimento, olha só, preparando o seu entendimento, igreja, por isso igreja, preparando o seu entendimento, ou seja, como diz lá em Romanos 12, 2, né? Transformando a sua mente, renovando a sua mente a cada dia, assim como a misericórdia de Deus se renova a cada manhã na sua vida e te perdoa dos seus pecados, renova a sua mente com relação à sua fé também a cada dia, fortalece a sua fé na palavra a cada dia. Assim, igreja, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Oh, aleluia. Acho que esse texto eu não citei. Sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Eu quero aqui rapidamente fazer Levíticos, não lê ainda, e depois eu quero ler um texto que eu vou ler aqui. Sejam santos como é santo. Por isso eu repito, pelo contrário, sejam santos como aquele que os chamou. Sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos assim como eu sou santo. Pois eu sou o Senhor, seu Deus. Consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Ele está dando a ordem ao povo de Deus, e muitas vezes as pessoas falam a respeito de que existem coisas que da lei que são só para o velho, para o Velho Testamento. Não, irmãos, a Bíblia ela é sábia demais. Deus deixou para nós um manual de vida que realmente pode fazer as nossas vidas ser bem-sucedidas,
pode fazer as nossas vidas ser abençoadoras. Olha só, no capítulo Levítico 19, esse eu vou ler. Está escrito assim, olha, quando ele começa, eu chamei esse texto, me chamou muita atenção por um detalhe. Ele começa a falar no versículo 9, né, a respeito das ordens que ele estava dando, a respeito de como aqueles que você precisa viver o seu dia a dia, no seu trabalho, aquilo que Deus vai ordenando para o povo, para que eles possam ser bem-sucedidos na terra e viver bem. Olha, versículo 9, capítulo 19, 9 diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas dos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem do chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor seu Deus. Não roubem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não desonrem o nome do seu Deus, usando para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Não explorem nem roube o seu próximo. Não fique até o dia seguinte com o pagamento dos seus empregados. Não insultem um surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus, eu sou o Senhor seu Deus. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimente ódio no coração contra algum dos seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelos pecados deles. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam a todos os meus decretos. E ele encerra aqui nessa parte dizendo: obedeçam a todos os meus decretos. E ele disse: não procurem se vingar, nem guardem rancor, mas cada um ame o seu próximo. Quando Jesus vem falar da lei, o que ele fala? O primeiro mandamento: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O segundo igual a esse: ame ao teu próximo. Muitas pessoas falam: não, Jesus reescreveu a lei. Não reescreveu, está aqui. Deus mandando o povo: ame o seu próximo. Jesus só estava mostrando que talvez havia sido esquecido, talvez estava sendo ignorado, porque é muito bom obedecer a parte da lei que nos faz bem, que nos enquadra como perfeitos, que nos coloca como sensatos, como pessoas que acham que tem condição de realmente reivindicar de Deus alguma coisa. Mas quando a lei entra em áreas das nossas vidas que precisam ser mudadas, que são deficiências do nosso caráter, que fazem parte das coisas que não agradam a Deus na nossa personalidade, aí nós queremos que elas sumam da lei. Aí ela é lei, mas está aqui, é Levíticos, é a lei. O que Jesus estava falando lá na frente está ligado ao que o próprio Deus já havia dado como diretriz para o seu povo. Versículo 17, 1 Pedro, diz assim: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Deixa eu ver se eu tenho esses textos aqui, porque muitos desses textos estão relacionados ao capítulo 2, que nós não vamos ler hoje. Sem mancha, onde eu parei: e se vocês invocam, viram durante, sabendo que não foram coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido. Vou repetir isso, porque nós estamos indo para o finalmente. Alguns textos eu não vou ler mais, eu só vou ler um último texto.
porque esses fazem parte do capítulo 2 e eu não vou entrar no capítulo 2. Mas preste atenção daqui por a finalização. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. De coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Se nós tivermos o hábito no ano de 2021 a termos cultos dos quais nós só iremos fazer a leitura de textos que são orientações para a vida da igreja, e a igreja procurar vivê-los na sua integralidade, nós vamos ter um ano de 2021 diferente. Nossos resultados serão diferentes.